Graças a Deus. Podemos nos assentar, queridos, em nome de Jesus. Oh Deus, muito obrigado por esse tempo tão significativo, tão precioso, Senhor, de pregação da Tua Palavra e de adoração que Tu tens nos dado. Oh Deus, bendito é o Teu nome. Queridos, nós estamos ministrando sobre o espírito da nossa época. O espírito da nossa época. Falamos semana passada, e são 4 mensagens que nós estamos pregando. Falamos semana passada sobre o individualismo e o isolamento e a concepção de vida como uma competição solitária dentro da sociedade, como isso tem nos possuído, tem nos influenciado e tem tocado a nossa vida como um todo. E tem nos feito enfrentar tanta depressão, tanta tristeza, tanta solidão. E como imperceptivelmente nós vamos absorvendo esse espírito de um individualista, de um individualismo que se isola. E como nós precisamos deixar Deus trabalhar nas nossas vidas. Falamos sobre isso. Essa concepção da vida, que é uma concepção de vida de Deus, que todas as coisas estão conectadas, que elas precisam se conectar novamente, nós precisamos nos conectar à natureza, precisamos nos conectar conosco mesmo e precisamos nos conectar com as pessoas. Quando nós vivemos num padrão de alienação dos outros, nós sofremos as consequências, nós sofremos na nossa vida. Esse é o espírito que nos domina e que acaba influenciando nossas crianças, a maneira como nós criamos, o jeito como nós nos sentimos, a maneira como nós nos alegramos ou não na nossa vida. E hoje eu quero continuar falando sobre o espírito da nossa época. E eu quero falar de uma outra característica que também nos domina, nos absorve, sem que nós venhamos a perceber. E nós vamos ver bem claramente, vamos discernir isso e vamos ser desafiados por Deus para vivermos uma vida diferente desse padrão. Diferente desse padrão. Jesus nos chamou para um novo ensinamento, uma nova vida. Ele não nos chamou simplesmente para termos uma nova religião. Ele veio transformar completamente a nossa vida. Ele veio transformar a nossa mentalidade, o nosso jeito de viver. Quem diz assim, eu quero ser discípulo de Jesus, está assumindo, a partir daquele momento, um propósito e um compromisso de aprender com Jesus, que é o mestre da vida, a pessoa mais inteligente que já andou nesse mundo, aprender dele, que está presente pelo seu espírito, aprender dele a viver o que é a verdadeira vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso significa que ele não vem nos trazer um projeto de morte. Morte do eu, do antigo, para que possamos viver. É uma passagem da morte para a vida. Morte é aquilo que nós vivemos sem Jesus. Sem Jesus nós estamos vivendo um projeto de morte. Agora em Jesus nós entramos e saímos da morte para a vida. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. É isso que Jesus disse. É fácil? Não é fácil. Nós vamos ver que a ruptura com o espírito da nossa época provoca até uma briga, uma guerra espiritual. Isso é muito claro. Nós estamos, tema da nossa palavra, nosso título da mensagem é que nós não somos descartáveis. Amém, queridos? Você não é descartável, eu não sou descartável. Uma garrafinha de água mineral é descartável. Uma lata de Coca-Cola é descartável, mas você não é descartável. E por que esse é o título da nossa mensagem? Porque o espírito da nossa época
Presta bem atenção, porque isso tudo é para nós entendermos toda a mensagem. O espírito da nossa época é um espírito que nos encoraja a amarmos as coisas e usarmos as pessoas. Nos relacionarmos, e como é que nós usamos as pessoas? Essa é a grande pergunta. Como é que nós usamos as pessoas? Porque daqui a pouco você está ouvindo e você diz, pastor, eu não. Não, eu não faço isso. Imagina. Usar as pessoas é você valorizar elas, é você se relacionar com elas somente a partir da sua utilidade. Enquanto as pessoas são úteis para mim, eu estou com elas. Quando elas deixam de ser útil para mim, eu não estou mais com elas, eu me esqueço delas. É difícil nós reconhecermos que vivemos de uma certa forma influenciados por esse pensamento. Porque é um pensamento cruel, mas ele precisa ser desmascarado e nós precisamos fazer a reflexão até que ponto nós não vivemos debaixo desse pensamento utilitarista. Quer dizer, amar as pessoas por suas competências, por suas capacidades, por aquilo que elas podem gerar para nós e não por aquilo que elas são. Tem um texto bíblico, que é o texto que nós vamos ler, que fala de Marta e de Maria. E nos faz um contraste a respeito disso. Maria, ela está com Jesus. E Marta está fazendo, está trabalhando, está arrumando a casa. E Maria está prostrada aos pés de Jesus. Vocês conhecem, é uma passagem bem conhecida. Está aqui. Vamos adiante. Vamos passar no texto. Lucas 10:38. E Maria está nos pés de Jesus, ouvindo a Jesus, estando com Jesus, sem ser útil, sem fazer nada, sem produzir nada. Ela simplesmente está com Jesus. E Marta está fazendo. E Marta chega um momento que fica olhando, ela passa para cá, passa para lá. Você sabe o que é isso, né, dona de casa? Você sabe o que é isso, dono de casa? Você sabe que você chega em casa, você também não para. Você não senta, você tem dificuldade de não estar produzindo alguma coisa. Então você vai para cá, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá. E você imagina a Maria ali quietinha, aos pés de Jesus, Jesus falando, Jesus ensinando, Jesus conversando, estando. Eu imagino ela num estado de contemplação, porque quando você tem uma pessoa abençoada com você, é tão gostoso você ouvir uma pessoa abençoada, uma pessoa que tem algo a dizer, uma pessoa que contribui, uma pessoa que edifica, uma pessoa que não fala só a bobagem, uma pessoa que fala coisas que... Então ela estava ali diante de Jesus e Marta toda hora passava. Eu já imagino a cena. E fazia uma coisinha aqui e olhava, sabe? Aquele olharzinho de revesgueio. Você já fez isso talvez com alguém, né? Que está parado ali. Você só olha, né? E as pessoas altamente ativas, elas ficam nervosas com pessoas que não estão altamente produtivas. E toda vez que alguém está parado, elas vão lá e confrontam. Vamos lá. Que não vai te mexer? Quer dizer, só eu trabalhando aqui nessa casa? E aí, o atrevimento de Marta é tão grande que ela dá uma ordem para Jesus. Mas, ô Jesus, ele não fala nem para Maria. Ela não chega e diz assim, ô Maria, vamos lá, vem me ajudar. Não, ela chega e dá uma ordem para Jesus. Escuta, manda a minha irmã vir me ajudar. Vejam só, nós estamos há 2000 anos atrás e nós já vemos um resquício dessa visão utilitarista. Ou seja, vamos produzir, gente. Vamos lá, a vida tem que trabalhar, tem que fazer, tem que acontecer. E aquela mulher estava com Jesus. E aí Jesus disse, para um pouquinho. Marta, sossega o teu coração. Sossega o teu coraçãozinho. A vida não é só trabalho. Tu está afobada com muitas coisas. E aí, olha só o que Jesus disse. Maria escolheu a melhor parte. Então presta bem atenção, meu irmão. A melhor parte da vida é estar. É ser. E depois fazer. Está entendendo como é que é? O que Jesus está nos ensinando?
A melhor e mais importante parte da vida é estar e ser, depois fazer. Ou seja, o meu trabalho que você faz, o que você produz, deve ser fruto daquilo que você é e daquilo que abastece a sua vida do estar com Jesus e com as pessoas. Se nós invertemos essa prioridade, se nós invertemos essas importâncias, nós nos tornamos aquilo que é o espírito da nossa época. Mais do que nunca, se naquela época já havia uma tendência, hoje com esse mundo que vivemos, industrial, capitalista, produção, trabalho, a gente se transformou em um mundo extremamente utilitarista. Então, o que acontece? Aquilo entrou tanto dentro da nossa alma, até nos nossos poros, nos recantos mais profundos do nosso coração, que nós não nos damos conta que nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Nos relacionamos com as pessoas, porque com as pessoas nós deveríamos o que, gente? Estar. Certo? Com as pessoas deveríamos estar e não só trabalhar. Deveríamos estar e ser. Mas estamos com as pessoas sempre na perspectiva do fazer. Aí você vai dizer assim: ô pastor, não é importante produzir? Sim, tem seu lugar. Mas isso você já sabe. Você já sabe demais isso. Isso é uma lição que você já aprendeu. E já aprendeu demais também. Você tomou uma overdose de produção e de utilitarismo, a ponto de nós valorizamos muito mais a produção, o fazer, do que o ser, gente. Estamos sacrificando o ser, o que somos, em nome do fazer. Somos extremamente utilitaristas. E eu vou mostrar para vocês como isso se manifesta das formas mais sutis possíveis. Você vai dizer assim: puxa, agora estou entendendo. Não sei se você conhece aquele apresentador, o Fábio Porchat. Quem é que assiste algum programa? Ô, Fabrício, me socorre com um copinho d'água. Faz favor. Quantos de vocês conhecem o Fábio Porchat? Vem programas dele, ele tem vários programas, ele está sempre aparecendo, ele é humorista. E ele deu uma entrevista e ele disse o seguinte, ele falou sobre filhos. Ele disse o seguinte: filho é um inferno e atrapalha. Eu não sei se eu quero ter filhos, porque eu acho que vai estragar o meu casamento. Esse aqui é o primeiro sintoma de uma sociedade utilitarista. Uma sociedade utilitarista vê ter filhos como um peso, muito obrigado, como um peso e como algo indesejável. Ter filhos é algo pesado. Ter filhos é algo que não está dentro do plano. Quando muito um. Quando muito um. Por quê? Porque nós olhamos os filhos de uma perspectiva utilitarista. Para que me servem os filhos? Filho dá trabalho. É mais. Filho é rebelde. Filho me impede o meu relacionamento, fica entre eu e a minha esposa. Então nós olhamos o filho desde uma perspectiva utilitarista. Ele não serve aos meus objetivos de vida. Então não desejamos ter filhos. E tem muitas pessoas que têm filhos e ficam lamentando interiormente. Claro que elas não vão falar publicamente, porque elas têm dificuldade de assumir com tanta sinceridade. Olha só, filho é um inferno e atrapalha. Muitas pessoas têm essa perspectiva de ter filhos. Alguns homens até concedem ter filhos, mas a minha esposa quer ter filhos. E muitos estão deixando de ter filhos porque hoje cada vez mais diminui, porque
nós enxergamos a questão dos filhos como algo que nos impede a prosperidade. Porque o nosso conceito de prosperidade é produzir, gerar renda. E um filho vai diminuir a minha renda porque eu vou ter que gastar. Filho é despesa. Olha só o nosso conceito. Filho é despesa. Filho é gasto. Filho é incomodação. Isso é uma perspectiva utilitarista, que não considera que a vida, antes de mais nada, é ser e estar, para depois produzir. A riqueza da vida está na possibilidade de eu estar. Quando você é uma pessoa que não está com os outros, você é uma pessoa pobre. Você é uma pessoa triste, sem saber. Você é uma pessoa superficial. Você é uma pessoa que não traz a maior riqueza sua para os outros e não recebe a maior riqueza dos outros para a sua vida. Você não conhece as verdadeiras riquezas. Por isso, o espírito da nossa época, ele precisa ser discernido e ser visto. Puxa vida, mas eu estou absorvendo isso. Eu estou absorvendo. E eu lembro que na antiguidade as pessoas diziam assim, quando via um filho, né, inesperado, acontecia. E até hoje acontece, né, quando não se espera um filho. O filho vem com um pão debaixo do braço. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você crê nisso ou não? Vem com um pão debaixo do braço. Diga comigo, filho, vem com um pão debaixo do braço. É isso, Deus abençoa. Deus abençoa porque cresça e multiplique-se, coisa maravilhosa. Filho é gente, é pessoa, é riqueza. É a coisa mais profunda, mais gloriosa que tem. Porque se relacionar com o filho é estar, não é produzir. É ser. E essa é a realidade. E nós, absorvidos por essa mentalidade utilitarista, somos assim. E isso vai se desenvolver um pouco mais adiante. As pessoas que ficam grávidas acham que, dentro da perspectiva utilitarista, elas têm direito a tirar uma pessoa de dentro da sua barriga. Porque não faz parte do seu projeto de vida. Defendem o aborto, levantam, se orgulham dessa pauta, dessa bandeira. Se para mim um dos maiores escândalos, presta bem atenção, eu não faço parte, eu estou falando do aborto, eu quero fazer uma ressalva bem clara aqui, que eu não faço parte dessa direita extremista que está aí no Brasil, não. Quando eu falo do aborto, eu falo a partir de uma perspectiva cristã e não de uma perspectiva ideológica. Ponto final, tá? Mas eu me escandalizo quando uma pessoa, quando um jovem, levanta essa bandeira com orgulho. Eu tenho orgulho de matar uma criança dentro do meu ventre. Isso é o que? Utilitarismo. Ou seja, a pessoa é só um bebê, pode ser uma pedra no meio do meu caminho que eu tenho que tirar. Quando uma pessoa tem um valor sagrado a partir das Escrituras, a partir de Jesus, pessoas têm um valor sagrado por aquilo que elas são. O que elas são? Elas são a imagem e semelhança de Deus. Cada ser humano é a imagem e semelhança de Deus. E quando os seres humanos são vilipendiados, são desprezados, são tratados como produtos, ocorre uma grande abominação e um grande pecado numa sociedade que traz consequências perversas para dentro dessa sociedade. Terríveis. Uma das coisas que está dentro desse pacote é o medo de envelhecer. Porque se você pensa, vejam só, e eu quero que vamos colocar no próximo, quem descarta os outros acabará sendo descartado. No subconsciente da nossa alma, quando nós tratamos os outros de acordo com a sua utilidade, subconscientemente nós sabemos também que os outros nos tratarão de acordo com a nossa utilidade. E aí,
vai chegando a idade para todo mundo. Para quem é que já sente que a idade está chegando aí? Vamos lá, levanta a mão aí. Opa, a idade está chegando. Aí você sente dor nas costas. Quantos já sente dor nas costas? Opa, tem vários já, tem gente que já está cedo, já está sentindo dor nas costas. Eu não sentia quando era mais jovem, quando tinha 20 anos, não sentia. A gente sente cansaço muito rápido. Antigamente a gente sentia cansaço lá por dezembro, agora já em agosto já está sentindo cansaço. Tem gente que já está dividindo as férias. Tira 15 no meio do ano e outros 15 no final do ano. Esquecimento, quem é que já está esquecendo das coisas aí? Você olha aquela pessoa que você sempre conheceu, você olha para ela, como é que é o nome desse cara? Hein? Dá uma trancada assim, dá uma travadinha, você fica pensando, você via aquele artista, você viu a novela daquele artista toda a vida, esqueceu o nome do cara. Mas como é que é o nome desse cara? Aí fica com a estaladinha aí, como é que é o nome dele? Está chegando a idade. Impotência sexual, essa ninguém vai admitir, nem vou perguntar. Mas acontece com os homens. Acontece. Aí, você planejou aquela noite maravilhosa e tal, não acontece. Nem com a força do pensamento. Aí você diz, puxa vida. Aí quando essas coisas começam a acontecer e tantas outras, miopia, olha só, poxa vida, eu até os 44 anos eu dizia, pá, eu tenho a visão, os olhos de um lince. E daqui a pouco, de uma hora para outra, as letras começaram a dançar na minha frente. Tá, eu coloquei, daí um ano já não dava mais, já troquei de óculos. Já estou usando, já nem é mais óculos de descanso, é um óculos que eu não consigo mais ler. Eu estou naquela situação de ir lá pro mercado, supermercado, atacado, aí você olha e fica, focando, desfocando, não consegue. Não consegue. Sinal do quê? Está envelhecendo. Você também. Você sente isso. E o que acontece quando a gente está vivendo numa sociedade que as pessoas que não têm utilidade são descartadas? Você começa a tomar um pavor. Porque você começa a perceber que você está caminhando, trilhando o caminho da inutilidade. É sério. Ficar velho significa que você vai ficar menos útil também. E você vai se aproximar mais do estado e da condição de estar e de ser do que de fazer. Você vai fazer menos. Não quer dizer que você não vai fazer. Não é isso. Você vai cuidar do jardim, você vai cuidar das plantas. Mas olha aqui, ó. Presta atenção, o seu fazer era desse tamanho, tá? No dia a dia. Você limpava aquele pátio. Daqui a pouco você... tu passa mal, fica o dia inteiro se recuperando de 10 minutos de trabalho. Entendeu? Aí você vai diminuindo, olha aqui, ó, era isso aqui. Você entra em crise. Porque você sempre olhou para as pessoas, para a sua utilidade, e você diz assim, eu agora sou um inútil. As pessoas não chamam mais você para fazer as coisas que chamavam. Você se olha no espelho, e agora? O que é da minha vida? O que é da sua vida? Se você não produz, não faz mais. O que é da sua vida é que você continua o mesmo. Você continua sendo um ser criado à imagem e semelhança de Deus, importante para Deus, importante em si mesmo, mesmo sem produzir. Você está entendendo isso, meu irmão? Só que nós nos absorvemos essa mentalidade é perversa para a sociedade. Porque então, quem não produz é isolado, é esquecido, é desprezado, não habita mais a sociedade, porque não produz.
esse espírito da época, nós precisamos nos levantar e permitir que nós tenhamos uma nova percepção. E vejam só como é isso. Como isso vai continuando. Presta bem atenção. Você tem visto, como nunca, é bom, quando a gente vive bastante tempo, isso te dá a oportunidade de você ter percepção de muitas coisas e muitas mudanças. Quando eu vivi 50 anos, o seu Zé disse que eu nasci há 10 mil anos atrás, porque eu lembro de coisas que ele não lembra de uma época. Mas é uma percepção desde pequeno, né? Eu sempre olhando para a vida. Mas percebe uma coisa que está acontecendo agora. Teorias da conspiração. Não toma a vacina porque você vai ficar chipado. Não toma a vacina, que vai botar um chip em você. Olha, meu irmão, eu acho que eu nem vou contra-argumentar com isso aí, tá? Mas pensa em várias coisas, né? Por que a pandemia veio por isso, por aquilo, aí começa aquelas várias teorias da conspiração, e a gente mesmo começa a pensar teorias da conspiração. Mas por que isso, gente? Por que nós pensamos e por que tem tantas teorias da conspiração? E às vezes as pessoas ficam indignadas e ficam dizendo, pô, mas como é que isso surge? Surge simplesmente dessa mesmo espírito da época. Porque a partir do momento em que as pessoas se usam, está entendendo? A partir do momento em que nós nos usamos uns aos outros, a partir do momento em que nós nos olhamos como utilitários, nós começamos a desconfiar dos outros. Está entendendo? Então eu acredito que eu estou sendo usado numa grande conspiração mundial. Por quê? Porque eu estou num mundo onde as pessoas se usam, então eu estou achando que estão me usando também. Então dentro da minha cabeça eu estou sempre desconfiado de alguma coisa. Então quando eu não uso as pessoas, quando eu vivo num outro projeto de vida, eu tenho mais capacidade de confiar nelas. Porque é assim que eu me relaciono. Agora, a partir do momento em que eu estou num mundo utilitário, utilitarista, que as pessoas têm valor por aquilo que elas valem, aí você se pergunta assim, tá, mas esse negócio dessa vacina aí, vão me dar essa vacina, eu não vou pagar, eu não vai acontecer nada, por que estão me dando isso aí? Não estou entendendo. Aí você fica desconfiado e inventa as teorias conspiracionistas, de todos os tipos, do lado daqui e do lado de lá. É normal. E não só isso, você tem, junto com isso, com essa utilitarismo, dificuldade de tirar férias. Quantos aí tiram férias? Glória a Deus. Quantos não tiram férias? Muito tempo. É, meu irmão. Aí a gente pensa assim, se eu parar, não dá, eu não posso parar. Sabe isso? Sabe essa voz que diz assim, eu não posso parar? É uma mentira. Você pode, você deve, porque viver é estar, é ser e depois produzir. Está entendendo? Às vezes a própria igreja é vista de uma perspectiva utilitarista. Será que a igreja... Tem pessoas que escolhem a igreja de acordo com os banheiros, sabia? Chega lá no banheiro, esse banheiro dessa igreja aqui é podre. Não gostei. Não me serve. Eu vou procurar uma igreja que me sirva. Tem pessoas dentro da comunidade que só vêm no culto quando eles fazem alguma coisa. Bom, o que eu vou fazer? Vamos ver se eu vou ser escalado para alguma coisa. Eu estou na escala? Não está na escala nem da porta, não está na escala do computador, não está na escala da palavra, não está na escala do louvor, então não vou. Eu sou o que eu produzo. Se eu não produzir alguma coisa nesse culto, eu nem quero estar. Está entendendo como é que é? Você está entendendo como o utilitarismo entrou nas dimensões mais profundas da nossa vida? E está detonando a nossa comunhão, as igrejas, as famílias.
nossa convivência, e nós mesmos estamos nos destruindo, nos achando que somos uma máquina de produzir. Você não é uma máquina de produzir, você é uma pessoa. Não permita que isso entre dentro de você. Não permita que a empresa entre dentro da sua mente. Porque a empresa, o sistema, entra dentro da sua cabeça e te valoriza só. Oh, você produziu, oh, prêmios, viva! Você fica doente, te esquece. Aí você deixa isso entrar dentro da sua cabeça. Não. Eu sou mais do que isso. Isso é uma mensagem maravilhosa do Evangelho, é a graça que nos chega. Eu não preciso produzir para ter. Olha só, Jesus contou uma parábola. Eu vou contar de forma livre, tá? Para que não perdemos a dinâmica da reflexão. Tá? Os trabalhadores. Certo homem vai lá e contrata trabalhadores para trabalhar, uma moeda de prata. Contrata gente às 8 da manhã, o outro às 10, o outro às 2 e o outro às 5. Trabalho das 8 às 6. Aí o pessoal trabalha, beleza, ele convida um em cada horário. E todos trabalham até às 6. Todos. Então tem uns que vão trabalhar mais, outros menos. Mas ele prometeu uma moeda de prata. Ele chega lá e começa a pagar. Paga o primeiro das 5, uma moeda de prata. O que trabalhou às 8 fica indignado. Mas como é que tu vai pagar o mesmo que pagou para mim? Para ele que trabalhou só 1 hora? Ele disse, o dinheiro é meu, eu combinei contigo uma moeda de prata. Tu está brabo porque eu estou sendo generoso com ele? Só que Jesus tinha um objetivo com essa parábola, nos mostrar uma coisa. Nós somos os trabalhadores que chegaram às 5. Nós somos os trabalhadores que trabalharam só 1 hora e ganharam uma moeda de prata. Como se tivéssemos trabalhado tudo, porque assim é a graça de Deus. Deus nos abençoa antes que possamos fazer qualquer coisa. Deus nos ama antes que possamos realizar qualquer coisa. O amor de Deus precede qualquer coisa que possamos fazer, porque Ele nos amou desde a eternidade. A cruz, diz a palavra de Deus, ela foi e aconteceu e se estabeleceu na eternidade. Na eternidade foi decisão de Deus nos amar. Foi antes que nós nascêssemos. Isso é revelado na vida dos profetas antes que tu nascesse. Eu te escolhi. Nós em Cristo fomos escolhidos antes das boas obras. Antes de boas obras, houve o amor de Deus. Só depois do amor de Deus é que vieram as boas obras. Isso é bom demais. Quer dizer que quando o pastor Fabiano não pregar mais, ele ainda será amado por Deus. Ele ainda será alguém. Porque sou o que sou pelo amor com que sou amado. E esse amor precede as boas obras e vai depois das boas obras também. Ele está no meio das boas obras e depois que não há mais obras, ele ainda está comigo. Isso é com você também. Quando você se senta lá na sua casa, tomando seu chimarrão, se sacudindo, e aí vem aquela culpa. Eu estou parado. Eu tenho que fazer alguma coisa. O que eu estou fazendo aqui? Eu quero te dizer que o Espírito de Deus te diz, te aquieta. Tu não é amado por aquilo que tu faz. Tu já foi amado antes que tu fizesse qualquer coisa. E é o amor que permite que tu faças. E também permite que tu não faças nada. E mesmo assim, sejas amado. Essa é a graça de Deus. Somos os trabalhadores das 5 horas. Não trabalhamos nada e ganhamos o dia inteiro. Aleluia! Isso é bom demais. Essa é a mensagem da graça. A graça de Deus se manifesta aí. Então quer dizer que mesmo depois que muitas coisas não funcionem em mim, que eu não produza, de diversas maneiras o Senhor
me ama, eu tenho essa certeza, essa força, esse abraço, essa consciência maravilhosa. Olha, Deus várias vezes se manifesta na palavra. Ele diz: devoram o meu povo como se fosse pão. Deus se rebela com essa utilização das pessoas como se fossem coisas. Você já pensou? É uma palavra que Deus dá. Devoram o meu povo como se fosse pão. Usam pessoas criadas à imagem de Deus. Essa semana eu estava tendo um debate num grupo de WhatsApp. E o debate era sobre tortura. Será que podemos torturar seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus? Não. Uma das mais vis práticas dos seres humanos, a tortura. Devoram o meu povo como se fosse pão. Vamos adiante. Texto. Aí. Deus fala para Jonas. Ele está na terra dos inimigos, dos ninivitas. E Deus diz assim: você tem compaixão de uma planta? Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Quer dizer, de uma planta você tem compaixão, não vou ter compaixão de uma grande cidade, de seres humanos? São teus inimigos, mas ainda assim são seres criados à minha imagem e semelhança. Isso é extraordinário. E ainda, texto bíblico, vamos adiante. Quando Pedro fracassa como discípulo, Pedro nega Jesus. Eu gosto desse texto porque tem uma sutileza. Agora vão, digam aos discípulos, palavra do anjo, né? Agora vão e digam aos discípulos, incluindo a Pedro. Pedro que está sofrendo porque fracassou, porque não produziu, porque não teve a atitude correta, Pedro porque não alcançou os objetivos, Pedro porque não bateu as metas. Bom, digam que ele continua dentro dos meus planos. Pedro é você, sou eu. Você fracassou, você andou mal, você tropeçou, você não está de acordo com o padrão. Bom, Deus diz assim: escuta, tu está incluído também, continua incluído. Você fracassou e Deus continua dizendo: tu está incluído, eu continuo com planos contigo, eu ainda vou trabalhar contigo, eu estou trabalhando contigo, eu vou te ensinar com isso, tu vais passar por isso, eu não desisti de ti. Incluindo a Pedro. Deus é assim, a graça de Deus é assim. O mundo pode não ser assim, o sistema pode não ser assim, mas nós não seremos assim, em nome de Jesus. Amém, queridos? Nós não podemos ser a comunidade do descarte. Nós não podemos viver só pensando na produção. Nós não podemos descartar quem não produz. Nós não podemos descartar as pessoas porque elas não podem dar aquilo que a gente espera delas. Nós temos que ser diferentes. E isso tem várias consequências que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. A primeira delas, presta bem atenção no nosso princípio. Você precisa aprender, eu e você precisamos aprender que a graça de Deus nos ensina que nós precisamos amar as pessoas e usar as coisas. Jamais devemos tratar uma pessoa como descartável. E isso significa, em termos práticos, no dia a dia, primeiro, tratar quem é subordinado com dignidade. Todos nós, em algum momento, temos pessoas que são subordinadas a nós. O garçom é subordinado, o atendente da loja é subordinado. Às vezes vem uma pessoa que é humilde te atender e você é arrogante. Não seja arrogante quando você vai em lojas, quando você vai em restaurantes, quando as pessoas estão te servindo. Não use as pessoas, não trate as pessoas como máquinas de servir. Trate cada pessoa e os seus subordinados. Em algum momento, sempre temos alguém subordinado a nós com dignidade.
Tem gente que é muito humilde. É um humilde, é um gatinho quando está tratando com quem é superior. E é um leão quando está tratando com quem é subordinado. Isso é terrível para um cristão. Não podemos usar as pessoas desse jeito. Segunda coisa, não procure os seus amigos só quando você precisa. Lembra qual é a realidade da vida? O que precede o fazer é o estar. Não procura só os teus amigos quando tem problema. Eu cobro na igreja. Eu cobro muito das pessoas. Eu quero ouvir boas notícias também. Pastor, eu preciso falar contigo. Problema, beleza. Estamos aqui para isso, para ajudar. Para ouvir na madrugada, para sair quando está chovendo, para atender nas horas mais impróprias. No dia de descanso, o que for, é assim. Não tem problema. Mas quando você ouvir coisa boa também, tem notícia boa, vai, me chama também. Amém? Aí eu sou que nem marido traído, o último a saber da bênção. Ah, pois é. Todo mundo já sabe na igreja. Me chama também para coisa boa, hein? Para avisar as coisas boas também. Amém? Glória a Deus. Não fuja da dor de quem está perto de você. As pessoas às vezes estão com dores, aí você chega e diz assim, a pessoa está doente, a pessoa está sofrendo, e você diz assim, isso é uma falsa piedade. Ah, eu sofro tanto por ela que eu não posso nem chegar perto. Que isso? Está na hora de comer sal, meu filho. A hora de comer sal é a hora de comer sal. Vamos lá. Está entendendo como é que é? Quarto lugar, meu querido. Coexista. Essa é uma palavra muito usada hoje em dia. Coexistir com quem pensa diferente de você. Coexista. Essa semana a prefeita esteve aqui entregando alguns lotes. Vocês viram, a gente colocou o vídeo e tal. E a gente teve alguns minutos de conversa ali no final. E foi uma conversa que eu falei um pouco sobre a visão que eu entendo de democracia e a visão de cidadania cristã. Nós precisamos permitir que quem não pensa como nós exista. Nós não podemos querer eliminar aquele que pensa diferente de nós. Esse é um pensamento realmente homicida. Você querer eliminar quem pensa diferente de você. Eliminar a oposição. Sabe o que é isso? Eu não quero um cristianismo assim, e eu espero que quem é membro dessa igreja não tenha esse pensamento de eliminar, de extermínio. Nós precisamos aprender a coexistir. Nós precisamos aprender a conviver com aquele que é diferente. Quem pensa bem diferente de nós? Vamos dar um exemplo. O macumbeiro. Certo? Não é assim? Nós pensamos completamente diferente. A nossa fé é completamente diferente. Pensamos coisas opostas. Mas eu não posso desejar eliminar o terreiro de macumba. Vamos lá, vamos fechar isso aqui. Vamos quebrar tudo. Porque enquanto o mundo for mundo, as pessoas vão pensar diferente. É isso que diz a Bíblia. Enquanto o mundo for mundo. Queremos ganhar eles para Cristo? Queremos. Vamos pregar o evangelho para eles. Mas o pensamento é de missão, não de extermínio. Está entendendo como é que é? Não é entre a cruz e a espada. Quando chegaram os colonizadores aqui, ou tu te converte, ou tu abraça a cruz, ou tu tem a espada. Não é isso, não. Se as pessoas não querem nos ouvir, nós vamos embora e deixamos elas em paz. É isso que Jesus fez. Jesus entrou num lugar, não quiseram saber dele, os samaritanos, e João disse assim, vamos mandar fogo do céu, queimar toda a cabeça dessa gente. E Jesus disse assim, para um pouquinho, que eu não vim para matar ninguém,
Eu vim para trazer vida. Se eles não querem ouvir, vamos embora. E foram embora. E quando quiseram ouvir, ouviram. Coexista. Resolva suas pendências relacionais. Ou seja, quando você tem uma diferença. Outro dia eu tive uma diferença com uma pessoa. De opinião, de pensamento. E houve um ruído. Você não pode, toda vez que uma pessoa não lhe serve, ir embora. Toda vez que você tem um conflito, você desiste do relacionamento. Toda vez que tem conflito, desiste. Tem pessoas que têm assim uma lista de ex-amigos. Ex-amigo, 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 ex-amigo. Por quê? Porque qualquer ruído não resolve os ruídos. Não resolve os conflitos. Vai deixando para trás as inimizades, diferenças, problemas sem resolver. Tem uma coisa que a palavra me ensinou, que Jesus me ensinou. É todo lugar onde eu sair procurar resolver as pendências relacionais. Isso é você considerar as pessoas, não como utilitárias. Mesmo que ela não seja de utilidade, eu preciso resolver e preciso me relacionar bem com ela. Seja mestre na arte da cortesia, meu irmão. Nós precisamos aprender a sermos corteses. Deus tem me ensinado muito isso. Às vezes eu fico com muita raiva. Você também fica com muita raiva. Quando você ficar com raiva, aprenda mesmo com raiva a ser cortês. A ser respeitador. A falar com amabilidade. Isso é uma virtude cristã. E por último, querido, valorize a verdade. Valorize a verdade. Então, não valorize só produção, valorize aquilo que é verdadeiro. Aquilo que é verdadeiro tem valor em si. Mesmo que não sirva, mesmo que não seja útil. A verdade muitas vezes não é útil, é ou não é? Às vezes a verdade te faz ficar mais pobre. Sim ou não? Você vai numa reunião da empresa e o chefe diz assim, eu quero ouvir um feedback de como estamos indo. E aí você fala a verdade. E aí o chefe já não gostou. A pauta do chefe, o pensamento do chefe era ouvir alguma coisa boa nos ouvidos. Se você disse a verdade. Olha, não está indo bem. Mas a gente precisa aprender a cultivar isso na nossa vida. E nós precisamos também ser capazes de ouvir a verdade. Mastigar ela. Às vezes é dura, né? Às vezes a gente tem que quebrar e moer e fazer um suquinho para tomar. É difícil. Mas é assim que é. É assim que Deus está nos chamando. A não vivermos de acordo com o espírito perverso dessa época, que olha para as pessoas por aquilo que elas produzem e não por aquilo que elas são. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Você já se sentiu usado, meu irmão? Quantos já se sentiram usados, hein? Coisa terrível, né? Agora, isso não está no seu poder. Agora, você tem o poder de não usar os outros. De não tratar os outros como utilitários. E Deus está nos chamando para isso. Romper com o espírito dessa época. É aí que se manifesta a obra maligna. É das formas mais sutis que nós nem percebemos. Vamos orar. Vamos pedir para que Deus nos dê um olhar de graça para as pessoas. Um olhar com graça para elas. Como Jesus nos olha. Trabalhadores das 5. Eu e você somos os trabalhadores das 5. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, demoramos para responder, Senhor. E Tu nos chamaste, Senhor, depois de algum tempo.
E mesmo assim, Senhor, Tu nos deste uma dignidade que nós não esperávamos, Senhor. Tu não desiste de nós. Tu nos cuidas. Tu nos abençoas, Senhor, mesmo quando a gente não faz as coisas certas. Fazemos as coisas erradas e às vezes ficamos pensando, agora vai vir o castigo. E mesmo assim vemos a Tua bênção. Vemos a Tua paciência, Senhor, porque antes que Tu nos trates com contundência, Tu nos avisas, Tu nos advertes, Tu várias vezes nos fazes atentar para os nossos erros. Senhor amado, é maravilhoso. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Ah, se não fosse o Teu olhar de graça. Agora, Senhor, que nossa comunidade, que cada um de nós que estamos aqui, não entremos nesse jogo, não entremos nesse padrão, não entremos nessa visão, no espírito dessa época. Porque é um espírito perverso, porque é um espírito cruel, é um espírito pervertido completamente, Senhor, dos Teus propósitos. Ajuda-nos a enxergar a vida da forma como Tu colocaste, a partir da Tua palavra, a partir da Tua criação, a partir da Tua redenção, Senhor. Que cada pessoa que nós encontramos no meio do caminho, nós possamos olhar com esse olhar. Que nós não venhamos abandonar aqueles que não são mais úteis para os nossos propósitos. Que nós não venhamos a descartar outras pessoas. Que nós não venhamos jogar no lixo aqueles que de alguma forma se tornaram em obstáculos para nós, com os planos e os projetos que nós tínhamos. Ajuda-nos a enxergar a vida a partir da Tua perspectiva, que o ser e o estar precedem todas as coisas, precedem o fazer. Somos amados, estamos contigo e só depois fazemos qualquer outra coisa para Ti. Senhor amado, ajuda-nos a entender as minúcias desse princípio. Ajuda-nos a vivenciá-lo, Senhor, para a glória do Teu nome, para que venhamos a manifestar a Tua graça, para que venhamos a viver a graça na sua plenitude. Ah, Senhor, nós oramos, muda as nossas mentalidades, muda a nossa mentalidade, para a glória do Teu nome. Amém e amém.